Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá. Hoje vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, né? A professora já falou sobre números inteiros, nós já falamos várias coisas sobre números inteiros, mas uma forma que eu achei de a gente estar vendo o que realmente aprendemos e as dúvidas que temos é fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu até o momento, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre números inteiros. Então, os números inteiros são os conjuntos dos positivos e os negativos, né? Esses números formam o conjunto dos números inteiros, né? Indicado ou apresentado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros é infinito, pode ser representado da seguinte maneira, como ele está representado ali, onde Z vai desde menos infinito até mais infinito. A gente pode encontrar bastante ele representado na forma de reta numérica, certo? Então, o que são os números inteiros, né? Agora eu gostaria que vocês, com as palavras de vocês, me dissessem o que é o conjunto dos números inteiros. É uma perguntinha que eu estou fazendo para vocês. Escrevam no caderno, é um exercício, tá? Reta numérica, então. Em sala de aula, a gente também falou sobre reta numérica. E o que seria a reta numérica, né? A reta numérica, então, é um ponto, um segmento de reta, onde a gente pode colocar os números, vamos dizer assim, né? Para nós, ele se torna imaginário, mas se pensarmos num edifício, igual a gente já falou, e em outras coisas reais, a nossa reta numérica, ela tem sentido, né? O nível do mar, são tudo considerado retas numéricas, porque a gente escuta muito assim, acima do nível do mar, abaixo do nível do mar, então abaixo são a parte negativa, acima é a parte positiva, tá bom? E assim sucessivamente. Então a nossa reta numérica, ela vai desde o ponto zero, ela sempre se inicia no ponto zero, até mais infinito, como partindo do ponto zero também, ela vai até menos infinito, certo? Já falamos sobre isso em sala de aula, mas para saber se vocês estão bem ligados no que a gente conversou em sala de aula e sobre o que a gente aprendeu, eu quero que vocês desenhem uma reta numérica e localizem nessa reta os seguintes pontos: menos 5, 1, menos 1, 0 e 3. Coloquem na nossa reta numérica esses pontos, ok? Maior ou menor de um número inteiro, né? Uma representação e comparação de números inteiros. O que a gente quer dizer com isso? Vamos observar a reta numérica abaixo, né? Ela vai desde menos 4 até 3, né? Agora eu quero que vocês me respondam. Qual número é maior? O 2 ou o 3? Automaticamente, os dois são positivos. Quanto maior o positivo, maior o número. Agora, qual é maior? Menos 2 ou menos 3? Aprendemos em sala de aula que quanto mais eu me aproximar do zero na parte negativa, maior meu número é, né? Por quê? Porque se a temperatura tiver menos 4, ela vai ser mais baixa do que se ela tiver zero, certo? Então, eu quero que vocês respondam essa também. Quais aqueles números são maiores? Vocês podem colocar como maior ou menor. Mas se vocês quiserem também usar o símbolo, aquele da boquinha do jacaré, para um lado ou para o outro, né? Lembre-se, a boca do jacaré fica aberta para o lado que o número é maior, sempre, ok? Adição de números inteiros, né? A professora já está até se perdendo. Adição de números inteiros. Sempre que trabalharmos com sinais iguais, fazemos a soma dos números e mantemos o sinal, seja ele positivo ou negativo. Então, quando a gente fala em adição de números inteiros, quando os sinais forem iguais, eu vou somar um número e manter o sinal que eu estou trabalhando. Se o meu sinal é positivo, dos dois, eu vou somar os dois e vai ficar positivo. Se o meu sinal é negativo, eu vou somar os dois e vai ficar negativo. Resolvam os exercíciozinhos. Todos os slides vocês estão vendo que a professora está dando um exercício, porque é uma revisão de tudo que a gente estudou. Então, eu vou dar um slide, vai ter um exercício em cada um deles, certo? Um pedacinho pequenininho, mais um pouquinho de cada um, certo? Essa é a adição de números inteiros. Agora, então, vamos falar de subtração de números inteiros. O que muda em relação à adição? Porque sempre que trabalharmos com sinais diferentes,
Fazemos a diminuição do número maior pelo número menor e mantemos o sinal do número maior, né? Seja ele positivo ou negativo, a gente vai manter o sinal do número maior. Os exercícios abaixo são para vocês resolver. Mesma coisa, tá? Sinais diferentes, a gente diminui e mantém o sinal do número maior, certo? Eu deixei para vocês esse jogo de sinal para vocês terem mais uma coisa para compreenderem bem o que a professora está dizendo, tá? Esse é o jogo de sinal da soma e da subtração, da adição e da subtração, do mais e do menos, tá? Para vocês entenderem bem. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, seja positivo ou negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior, como está ali os dois exemplos, certo? Multiplicação e divisão de números inteiros, certo? Na multiplicação ou na divisão de números inteiros, resolvemos tanto a multiplicação quanto a divisão da mesma forma, da forma normal, como a gente resolveria normal ela. O que vai mudar é a hora que a gente colocar a resposta, que é o jogo de sinal tem que acontecer. Então, o que temos que prestar atenção é ao sinal que iremos colocar no final, tá? E o jogo de sinal? Eu coloquei aqui o jogo de sinal no meio, né, ali prontinho, porque vocês precisam prestar atenção, né? Quando os sinais forem iguais, até fiz um joguinho ali, achei bem legal isso dali, ó. Sinais iguais é positivo. Amigo do meu amigo é meu amigo. Sinais diferentes é negativo. Amigo do meu inimigo é meu inimigo. E assim vai. Então, seja positivo ou negativo, se os sinais forem iguais, o meu resultado vai ser mais. Agora, se os meus sinais forem diferentes, o meu resultado é menos. E assim como todas as outras, eu coloquei um exercício, tá? Esse exercício, quero que vocês resolvam no caderno também. Tem adição e subtração, tem divisão e multiplicação. Então, tem as duas operações junto. Não separei as operações, tá? Resolvam no caderno juntamente com os outros. Potenciação de números inteiros. Então, nas últimas aulas a gente vem falando sobre potenciação de um número inteiro, né? Potenciação é uma operação matemática que trabalha com a multiplicação de fatores iguais, que são determinados por um expoente, como está ali o exemplo. Eu tenho uma base, que é o nosso número, é o nosso fator, que elevado a um expoente vai me determinar quantas vezes eu vou multiplicar aquele número e assim chegar no resultado. O resultado 9 eu cheguei porque eu multipliquei o 3 duas vezes. Eu não multipliquei 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Eu multipliquei 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Potenciação, regras e propriedades. E daí, então, dentro da potenciação, a professora deixou algumas regras, né? Mostrou algumas propriedades que a gente precisava seguir. Por que essas propriedades são necessárias? Para transformar em uma única potência, às vezes é uma potência muito grande, e a gente consegue diminuir ou fazer com que ela se torne menor na hora da gente tentar resolvê-la. Então, diz o seguinte, que produtos de potência que possuem bases iguais pode ser transformado em uma única potência. Como, né? Produto, quando a gente fala produto, é multiplicação, gente. Sempre a professora vai dizer isso para vocês, é multiplicação o produto. Bases iguais quando o produto ou quando for na multiplicação, mantemos a base, eu repeti ali, e somamos os expoentes, tá? Somamos os nossos expoentes. 2 mais 3, 5, tá? Então, ficou 4 elevado à quinta potência. Mesma coisa na letra B, tá? Bases iguais, eu tenho 5 nas duas bases. A base é o númerozinho que fica embaixo, gente. A professora já explicou várias vezes. No último vídeo, a professora fez uma gravação resolvendo as atividades para vocês entenderem. Bases iguais, mantenho a base e somo os expoentes. 3 mais 7, 10. Tá? Então, ali, ó, repetindo. Multiplicação de bases iguais, mantemos a base, eu não vou resolver, eu vou manter a base e somar os expoentes. A gente só resolve quando é pedido que resolva, mas se não for pedido para resolver, a gente faz essa atividade, ok? Na segunda regra ou propriedade, tem os quocientes de potência. Quociente é divisão. Então, quando eu tiver divisão de potências que possuem bases iguais, né, a gente também tem a mesma possibilidade de transformar ela em uma única base.
Se eu fosse resolver cada uma das divisões separadas, eu teria um valor alto para cada uma delas. Fazendo essa divisão, eu vou ter um valor bem mais baixo, tá? Então, como que eu resolvo? Bases iguais, eu mantenho a base e diminuo os expoentes. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu diminuo. Então, eu mantenho a base, que nossa letra A é 2, e eu diminui o expoente. 5 menos 3 ficou 2. Letra B, a mesma coisa. As nossas bases são iguais. A base, eu volto a repetir, é o número que fica embaixo, tá? O nosso expoente é o númerozinho que fica lá em cima, elevado. Então, bases iguais, eu mantenho a base e diminuo o expoente. 7 menos 3, 4. Mantém-se a base, diferente de zero. A nossa base não pode ser zero, porque zero eu não posso elevar número nenhum, né? E subtrai-se o expoente, diminuímos o expoente. Isso quando a gente trabalha com a divisão, certo? Temos também a potenciação de potenciação. O que significa isso, né? Significa que tem uma potência cuja nossa base já está elevada a outra potência, né? Então, é como está o nosso exemplo ali. Quando a gente tem uma potência sobre potência, o que a gente faz? Nós não vamos resolver o que está dentro do parênteses. Nós vamos manter a base e multiplicar. Nesse caso, é uma multiplicação de expoente. Então, eu mantenho a base, que vai ser 2, e multiplico meus expoentes. 3 vezes 5, 15. Na letra B, a mesma coisa. A nossa base permanece. E eu vou multiplicar o expoente. 2 vezes 4, 8. Ficou a nossa base ali. Mantém-se a base e multiplica os expoentes. E isso é quando é potência sobre potência, certo? Temos também a nossa última propriedade, que é a propriedade distributiva da potência em relação à multiplicação. Por quê? Porque diz o seguinte, que quando eu tenho um produto elevado a um expoente, eu tenho uma operação, né? Já tenho uma multiplicação elevada a um expoente, todos os fatores que estão dentro dessa multiplicação são elevados ao expoente, então eu posso separar, tá? Eu posso separar eles e elevar o expoente. Porque se eu fizer a resolução dele, resolver 4 vezes 5, como é o exemplo da letra A, vai dar 20. Vai dar 20 elevado ao expoente 3, tá? Não é a mesma coisa que eu fazer 4 elevado ao expoente 3, que multiplica 5 elevado ao expoente 3, tá? Os resultados vão ser diferentes. A letra B é a mesma coisa, tá? Na letra B, como vocês puderam ver, eles já estão elevados a expoentes e separadamente estão novamente elevados ao expoente, tá? Que na resolução deles chegará aquele número ali, certo? Fica 2 elevado à oitava potência, porque ele já aplicou outra propriedade, que é da potência sobre potência, e 5 elevado a 12, certo? Na letra C, vocês viram que tem uma letrinha. A Pro já colocou de propósito. Por quê? Porque vocês se apavoram cada vez que tem letra. Vocês com medo que tem que fazer alguma coisa. Neste caso, não tem que fazer nada. Vocês só vão ver. Eu só dei exemplo para vocês verem que a letra permanece. O que nós precisamos resolver é o expoente lá em cima, certo? E a gente sabe que quando não tem nada em cima do número, quando o número está sozinho, é 1. Então, a gente sabe que tem 1. Ali na letra C, por exemplo, tem 3 vezes A elevado à terceira potência. Então, o 3, se eu for separar, fica 3 vezes 2, né? Se eu usar a regrinha da potência, do potência sobre potência, vezes A da terceira vezes 2. Seguindo, né? Fica 3 na 2 vezes A na sexta potência. Então, mantém-se a base e multiplica-se os expoentes de cada base externa, né? Separadamente, né? A gente precisa multiplicar separadamente. E é claro que a professora iria dar exercício, tá? Então, todos os exercícios estão ali, tem de divisão, tem de multiplicação. Gostaria que vocês fizessem, resolvessem, tá? Juntamente no caderno, conforme a professora está passando. E expressões numéricas, então. Sempre que falamos sobre expressões numéricas, né? A gente já falou isso em sala de aula, né? Então, uma expressão numérica é como se alguém estivesse anotado em uma linha de uma folha do caderno
alguns cálculos para serem efetuados. Então, ali tem um exemplo, né? Ele tinha que resolver aquele cálculo ali, né? Fazer esses cálculos todo mundo sabe. Entretanto, que muitas vezes nós faz errar esses cálculos é a ordem que se deve ser efetuada cada uma das contas de uma expressão numérica. Precisamos seguir a ordem certa para que o nosso resultado fique certo. Travou agora. Então, vamos lá. Como que a gente resolve? A gente já viu que existe uma ordem para se seguir. Primeiro é as potenciação e as radiciação, depois as multiplicação e as divisão, e depois a adição ou a subtração. Às vezes a gente não consegue fazer a divisão sem antes fazer uma multiplicação, ou não consegue resolver uma adição sem antes fazer uma subtração. Então, por isso que elas estão iguais ali. Tu pode resolver uma ou outra conforme for melhor. Sempre de dentro para fora a gente resolve. Por quê? Porque geralmente a gente começa de dentro a resolver para fora. Começando pelos parentes primeiros, depois os colchetes e por último, então, a chave, né? Claro, se eu tiver que resolver primeiro o que está fora, para depois resolver um parênteses que está fora daquele grupo, eu posso resolver. Ou uma chave que esteja fora, mas eu sempre começo de dentro para fora. Quando a gente fala que primeiro começa pela potência, às vezes eu não vou conseguir resolver uma potência sem antes resolver toda outra questão, porque ela está separada ali do resto do grupo. Então, eu preciso seguir uma ordem primeiro de resolução. Certo? E é claro que eu não poderia deixar de dar alguns exercícios para vocês, tá? Então, tem exercício de expressões numéricas para vocês fazerem. Façam no caderno, né? E a gente vai tirando as dúvidas e corrigindo o que for preciso, certo? Claro, gente, não esqueçam, né? Lavem as mãos bem lavadas. A gente está falando toda a vida isso para vocês, mas vamos continuar falando sempre para vocês lavarem as mãos, se higienizarem bem, porque é de extrema importância isso, né? Cuidado é uma coisa que a gente precisa ter muito nesse período que a gente está passando, certo? Bom, falamos um pouquinho de cada coisa que a gente aprendeu até agora sobre números inteiros e estamos chegando ao final. Qualquer dúvida, pode chamar a professora está à disposição de vocês, como a gente fala toda a vida para vocês. Mandem foto no final da atividade, tá? Quando vocês terminarem, mandem a foto para a professora poder colocar a presença de vocês. Não esqueçam de, quando mandarem a foto, botarem o nome de vocês, porque eu já disse que a professora ficou pouco tempo com vocês em sala de aula e não gravou o nome de todo mundo, certo? Não precisa, já de antemão vou dizer, não precisa vocês copiarem tudo que está nesses slides, apenas os exercícios, porque tudo isso daqui vocês já viram separadamente. Vocês só vão copiar os exercícios, ok? Um bom estudo a todos e beijo no coração de vocês.